No Evangelho de Mateus também segue a mesma sequência, quando ele trata dessa maneira com seus parentes, né? No final do versículo 30, do capítulo 3, versículo 35, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe, minha irmã e minha mãe. E nós vemos que aqui é uma alusão, né, a Israel. O Senhor estava deixando então todo o seu parentesco, a sua ligação com Israel, e como ele, no versículo 1 do nosso capítulo, e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão de sorte que entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E isso é uma figura, né, das nações, dos gentios. Então o Senhor estava mostrando, né, que ele deixaria então de tratar somente com a casa de Israel e começaria também a tratar com os gentios. E ele então ele mostra, né, o reino, mas num caráter totalmente diferente. Porque como ele tinha sido rejeitado, não foi aceito o Messias, que nós temos comentado já nos capítulos anteriores, o Messias que veio fazer bem a eles, veio curar, veio mostrando que era o seu Messias, o rei humilde que viria, mas eles não o reconhecendo, porque eles esperavam um rei poderoso, né? O maior erro de Israel foi esse, deles não reconhecerem as Escrituras. De tudo que estava nas Escrituras, que falava do Messias, desse rei humilde, e falava também do rei poderoso, que um dia vai reinar com poder sobre esse mundo. Mas Israel, infelizmente, só olhou uma parte da Escritura e não atentou a outra. E acabaram então rejeitando de várias formas o seu Messias, chegando ao ponto até de crucificá-lo, de rejeitá-lo completamente. Mas ele então mostra aqui o caráter do reino que seguiria. O Senhor nunca ficou frustrado com seus propósitos. Deus nunca deixou de cumprir os seus propósitos e abandonou os seus planos, as suas intenções, porque além de ser Deus, né, Deus onisciente, onipotente, onipresente, ele moralmente também tem o seu caráter, né, de amor, seu caráter de santo e justo. Mas ele vai cumprindo os seus propósitos independente do homem. Então ele vai fazendo e cumprindo os seus propósitos. E aqui então, porque o Messias foi rejeitado, ele não deixaria de prosseguir e dá uma revelação, né, que era já manifestada no Antigo Testamento, porque o reino é algo manifestado, é algo anunciado no Antigo Testamento. O que não era anunciado é a igreja, mas o reino era. Então ele começa a mostrar o aspecto do reino, o seu caráter moral aqui nesse mundo. Então ele fala desses aspectos do reino de Deus, como seria. Começando pela parábola do semeador, já mostrando, né, que o reino seria caracterizado por verdadeiros crentes, fiéis crentes, e também falsos. E teria uma aparência, às vezes, né,
de estarem fazendo a vontade de Deus, mas realmente não era a realidade. Então, nessa parábola do semeador, ele começa com esses que a semente é lançada, mas Satanás já tira e ele não consegue entender o que é o reino, não consegue entender o Cristo no seu caráter, como ele veio. E depois nós temos dos pedregais, né, que não tem raiz em si mesmo, é algo que brota, tem uma aparência, né, de vida, mas logo revela que não tem raiz em si mesmo, não era divino aquilo. Agora, é interessante e é importante notar que essa parábola, em nenhum dos evangelhos, essa parábola do semeador significa novo nascimento. Ele não está falando de uma pessoa que nasceu de novo, como se no caso das aves, né, do céu já foi tirado, Satanás já tira essa semente, mas no caso dela ter brotado, já era um caso dele ter nascido de novo. Não se trata de novo nascimento nessas parábolas. Elas tratam somente do efeito que a palavra é para produzir, mas encontra terrenos ou corações, né, diversos. E uns não chegam nem a ter interesse, a entender, como é o caso do primeiro, e depois o outro ele até chega a ter algum interesse, mas não há verdade naquilo, não é acompanhado de fé aquilo, não é realmente divino. Então não se tratou de ele nascer de novo e depois perder essa vida. Quando nós nascemos de novo, logicamente ainda não é a vida eterna, no seu caráter de vida eterna, mas ela nunca mais morre. Se nós nascemos de novo, nós não perdemos essa vida, nunca mais. Depois que nós nascemos de novo e cremos na verdade, então nós temos vida eterna, com tudo o que ela implica, né? Mas depois nós temos então a parábola dos espinhos, né, que caem, ficam sufocados também, porque também não é algo divino, porque as coisas ao seu redor, o mundo ao seu redor, a aparência do mundo, né, as riquezas, os desejos, enfim, as coisas que atraem o homem, acaba fazendo com que fique infrutífera também. Ela não produz fruto. E depois nós temos o que cai em boa terra, né, que realmente produz, e assim mesmo uns produzem mais e outros menos frutos. Não são todos iguais, não são tudo a mesma coisa. Mas então nós temos essa demonstração do reino, né? É claro que as parábolas são mais profundas do que eu posso dizer, eu conheço ou posso falar, mas basicamente nós temos isso, que o reino é apresentado dessa forma agora, e não apenas a Israel, mas também aos gentios. E daí então nós temos as outras parábolas que vão complementando, né, o caráter, como esse reino oculto se desenvolve aqui nesse mundo. Nós somos ensinados na escola por meio de parábolas. Quando a professora pegava coisas do dia a dia, situações do dia a dia, para nós aprendermos, por exemplo, aritmética. Maria tinha 5 maçãs, comeu 2, com quantas ficou? Então esses exemplos tirados da realidade da vida normal eram usados para nós aprendermos alguma coisa na escola. E a primeira reação que a gente tem quando vê o Senhor ensinando por parábolas é que ele queria também simplificar as coisas para que as pessoas entendessem o que ele estava dizendo. Mas na realidade é o contrário, né? Ele falava por parábolas para as pessoas não entenderem. E é o que ele diz aqui no versículo
versículo 10. O versículo 9 ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Alguém pode achar que isso é estranho, porque ele não queria que as pessoas entendessem? Por que ele não iria querer que as pessoas se convertessem? Por que ele não iria querer que as pessoas tivessem os seus pecados perdoados? Por que ele falava dessa forma hermética, então, que eram as parábolas? Era uma forma hermética dele conversar com os demais que não fossem os seus discípulos diretos. Porque não havia disposição neles para ouvir. Eles já tinham demonstrado que tinham seus ouvidos fechados, seus olhos fechados, e eles não queriam ouvir. Tem um versículo lá em João, eu não me lembro agora o capítulo: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá acerca da doutrina. João 17? 7 e 17. João capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Uma outra versão, eu acho que na versão revista e atualizada, fala: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá acerca da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, antes de conhecer, vinha querer fazer a vontade. Então, se não existe a disposição de fazer a vontade, o Senhor não vai mostrar. O Senhor não vai abrir os olhos. Não existe a disposição. É a mesma coisa o pecado, né? Quando nós estamos em pecado, não temos comunhão com Deus, nós deixamos de entender também a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós não faz sentido, porque não existe em nós o desejo de cumprir a sua vontade. E é claro que isso é uma coisa que todos nós temos, em maior ou menor medida. Eu creio que enquanto nós vivemos aqui neste mundo, infelizmente, né, e nós temos a carne, nós nem sempre estamos querendo fazer a vontade de Deus. Nós não estamos sempre falando: Senhor, envia-me a mim, ou Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Pode falar, Senhor. O que o Senhor falar, eu quero fazer, quero te agradar. Infelizmente não é assim. A gente acaba em muitas coisas não querendo fazer a vontade de Deus. E quando nós não queremos fazer a vontade de Deus, obviamente Ele não vai gastar seu tempo conosco, explicando qual é essa vontade. Nós não estamos interessados nela. E aqui era o que estava acontecendo. Ele faz uma divisão entre os de fora e os de dentro. E é interessante isso, ele fazer essa divisão. Mais à frente, o apóstolo Paulo vai fazer essa divisão, lá em 1 Coríntios 5, quando ele fala de crentes, mas daqueles que estão fora e daqueles que estão dentro. Ali num sentido administrativo, governamental, ele fala dos de fora e os de dentro. E é importante entender isso, que os de fora perdem muito. Se ele é crente verdadeiro, ele não perde a salvação. Isso falando agora em termos lá de 1 Coríntios. Ele não perde a salvação, mas ele perde muitas coisas. Ele perde muitos privilégios, ele perde muito conhecimento das coisas de Deus. Por quê? Porque não quis fazer a vontade de Deus, ficou fora. Ficou fora do círculo daqueles que têm esse desejo de fazer a vontade de Deus. E aqui estava acontecendo isso com eles. Para que vendo, vejam, não percebam, versículo 12. Ouvindo, ouçam, não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Porque primeiro vem uma obra de Deus, e essa é a obra que ele está falando aqui: o semeador sai a semear. Depois é dado luz, que vai ser no versículo 21.
que vem a parábola da candeia. Primeiro Deus faz uma obra, depois ele dá luz. E depois ele vai produzir fruto também no coração daqueles que ele quer, daqueles que ele escolhe para si. Aqui o Senhor Jesus, nós vemos que primeiro de tudo, quando qualquer uma pessoa de bom senso não quer perder nenhuma semente. Qualquer lavrador, ele prepara primeiro a terra, né? Os homens já têm todas as maneiras de como fazer hoje em dia, ainda fazer com que aquela semente frutifique. E nós vemos no caso aqui que o terreno parece que não estava preparado. Interessante quando pergunto para João Batista, falando o que nós dissemos a respeito de eles não ouvirem as palavras, os principais sacerdotes foram para João Batista e perguntaram para ele: quem és tu? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. E João Batista diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E lá em Isaías diz também: preparai o caminho do Senhor. Então, eles não receberam nem, como já foi dito, nem João, porque João veio para aplainar, né, endireitar as veredas para que o Messias viesse já. E eles queimaram essa etapa. E como o John Kemp falou, 1/4 da semente é que vai frutificar. E o semeador, então, no caso aqui, ele não está preparado, não está preocupado com o terreno, porque o terreno já era para ter sido aplainado e não foi, porque eles recusaram. E a palavra que cai, esse 1/4 da palavra, então, que vai produzir fruto, são aqueles que dão ouvido, né? Que estão com o quê? Com misericórdia de Deus, com os ouvidos abertos, né? Quem tem ouvidos, ouça. Sempre penso nessa parábola, que às vezes a gente pensa que não é conveniente falar a respeito da palavra em certas ocasiões, em certos lugares. Claro que existe aí suas razões, mas aqui o semeador não estava preocupado de que uma ia cair na beirada do caminho, não estava preocupado com as aves, não estava preocupado com os espinhos, não é? Na verdade, ele estava preocupado com aquelas que dariam fruto. E como nós não sabemos a semente que vai dar fruto, nós temos a palavra, nós falamos da palavra. Se o ouvinte estiver disposto, se ele for uma pessoa que já está com o terreno aplainado, com o terreno preparado para receber a semente, ela vai receber. Mas nós não podemos deixar de jogar a semente. E é interessante esse terreno bom, né, que fala aqui, em boa terra. Eu creio que a grande maioria dos que estão aqui hoje à noite acreditam, quando creem no Senhor Jesus como seu Salvador, que foram ou se acharam na boa terra. Na verdade, cada um aqui que um dia aceitou a Cristo como seu Salvador estava nessa condição, na boa terra. Por quê? Porque frutificou. Mas não é uma vez só.
Um irmão uma vez falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: imagina se a gente pudesse transformar a nossa vida física e econômica, por exemplo, de acordo ou tendo o mesmo valor que nós damos para a nossa vida espiritual. Como seria? Então, é um exercício que o cristão, o Filho de Deus, deve de ter também, em estar mantendo essa terra boa. Para quê? Para que a palavra de Deus, quando ouvimos, ela possa penetrar profundamente no nosso coração e surtir efeito em nós. Sabemos, somos falhos, teimosos. Graças a Deus temos um Deus misericordioso que nos trata como filhos, e Ele, em sua longanimidade e paciência, vai nos tratando durante a vida. Mas é um fator importante de considerarmos. Se a palavra de Deus, quando a ouvimos ou quando a lemos, ela tem efeito em nós. Efeito tal que pode mudar a nossa direção muitas vezes. Então é importante sempre lembrarmos disso. Será que a nossa vida, se trocássemos pela vida espiritual, seria da mesma forma? Um exemplo prático disso que nós vemos na palavra de Deus é Sansão. Sansão era um homem muito forte exteriormente, né, fisicamente, mas moralmente ele era muito fraco. Fraco a tal ponto de amar os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus. E nós vemos que quando um crente vive assim, ele vive triste em derrotas, porque ele não consegue cumprir o que Deus quer para ele. E essa foi a vida de Sansão. Ele só pôde cumprir a vontade de Deus quando ele clamou a Deus lá, cego, fraco. E ele pôde no final da sua vida fazer isso. Mas a vida dele praticamente foi perdida para Deus. Esse versículo 26 ao 29, ele mostra bem esse caráter oculto do reino que está se desenvolvendo e não é percebido isso. É como um homem lança semente no campo e dorme e levanta de noite ou de dia e a semente brota sem ele fazer nada. Isso significa que o reino está se desenvolvendo por si, independente da ação do homem. E Deus está desenvolvendo esse reino dessa forma aqui, só que ele tem um problema. A hora que perceber, já está na hora da colheita. Ele já passou. Então é interessante esse aspecto do reino, né, que se desenvolve, Deus cumprindo os seus propósitos e ocultamente. É impressionante, eu acho, o caráter que tomou o reino por causa da rejeição do Messias. Em Mateus ele é chamado o reino dos céus, né? Aqui é chamado o reino de Deus. E o reino dos céus porque o seu rei, ele está nos céus. E o reino está se formando, está se desenvolvendo aqui na terra.
E um dia, né, em breve, quando os homens acordarem, já passou. Já foi o tempo de eles terem aceitado o Senhor desse reino, né?